Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, juro pra vocês que eu achei que ia dar uns 100 episódios no máximo. Já tá passando de 200 e não para de aparecer assunto pra gente falar. Cara, não, só pra vocês terem uma ideia, deixa eu abrir aqui, ó. Esse é o 209. Cara, tenho 200, 400, 500, 600. Eu tenho... São arquivos do Word, né? Com assuntos coletados, né? Documentos. Eu pego mais ou menos os próximos 10 e dou uma batida geral na internet, no que eu consigo encontrar em livro, em sites, tudo sobre aquele assunto. Daí eu faço o episódio. Mas é aquilo, eu vou fazer uma pesquisa para um episódio e de repente eu encontro um outro assunto e falo, não, cara, preciso gravar sobre isso aqui. Olha isso aqui eu não estava sabendo, né? Eu vou lá e crio uma nova aba, né, um novo arquivo do Word para virar mais um episódio. E parece que não para, não acaba nunca. E é isso, obviamente, ali no episódio 200 a gente já falou, tem alguns episódios sim, são fundamentais para a gente entender o mormonismo e chegar em algumas conclusões interessantes. O resto é informação um pouco irrelevante, mas ainda assim contribui para o contexto. Por exemplo, eu estava fazendo algumas coletâneas de informação para um episódio que eu vou fazer sobre o George K. Kennan. Né, vamos voltar daqui a pouco, daqui a alguns episódios, a gente vai voltar a fazer episódios sobre personalidades SUD, né? Algumas outras pessoas que a gente não gravou ainda. A gente já gravou umas 10, 20 pessoas, né? Num tempo atrás aí. Então daí quando eu fui pesquisar sobre George K. Kennan, apareceu uma historinha que ele citou. E tá lá no Mormon Think. Na verdade não foi só ele. Ele endossou a ideia, vamos dizer assim. No Mormon Think, eles coletaram algumas informações sobre esse tal do monstro do Lago Bear. A gente sabe que tem aquela lenda do monstro do Lago Ness, na Escócia. E agora, primeira vez, nunca tinha ouvido falar sobre essa história do monstro do Lago Bear e que tivesse algum SUD envolvido nessa história. Vamos dar uma olhadinha aonde é Bear Lake. Em Utah, vamos dar uma olhada aqui, ampliar esse mapa. Próximo a Salt Lake. Esse lago ele fica cortado bem no meio pelo estado de Utah e o estado de Idaho. Na verdade seria mais próximo ali da cidade de Logan. Tá, vamos ver que história é essa. Embora tenha havido milhares de avistamentos e até mesmo os nativos americanos na região de Utah tivessem histórias sobre ele, o Bear Lake Monster ainda é apenas um mito. Mas é um mito em que Brigham Young, olha só, e muitos outros líderes notáveis da igreja acreditavam. Cara, isso aqui é uma informação interessante. Brigham Young e outros líderes da igreja acreditavam na história desse monstro do Lago Bear. Que obviamente pode ter se iniciado ali com os nativos, mas é engraçado, porque eu sempre vou naquela premissa. Se tem um profeta da igreja, vidente e revelador, que acredita nisso, ou isso tem que ser real, ou esse cara não é profeta. Bom, tem um historiador de Utah que se chama Will Bagley. A gente já citou ele naquele episódio sobre os pioneiros. Ele tem bastante informação sobre os pioneiros. E tá aqui nos registros, né, no estudo desse carinha, Will Bagley, ele viu que um outro Will, né, só que agora é o Will Budge,
em 18 de maio de 1874, então vamos situar, em 1846 eles foram para Utah, né? 77 foi quando o Brigham Young morreu, então 74, 3 anos antes do Brigham Young morrer. Inclusive foi o John D. Lee que foi fuzilado, né, em 77 também. Tá, vamos ver o que aconteceu com esse William Budge. Ele era um pioneiro mormon, capitão de trem de carroças. Descreveu ter visto o monstro para Brigham Young. Trem de carroça deve ser alguma tradução ruim aí do Google. Tá, então em 1874, esse William Budge chegou pro Brigham Young e falou, cara, eu vi um monstro do Lago Bear. Esse cara tá mentindo? Não sei. Provavelmente. Porém, 3 outros, o que está escrito aqui, cidadãos respeitáveis do condado de Rich, alegaram tê-lo visto também. Bom, logo depois que esse William Budge falou pro Brigham Young, eu vi um monstro lá no lago, o Brigham Young se interessou pela informação e fez um combinado com o Phineas W. Cook, ele era de Swan Creek, para os dois juntos capturarem essa serpente do lago. Esse Phineas, já desde 1868, ele estava criando um plano que ele queria capturar esse monstro, só que ele nunca conseguia. Ele precisava de corda mais longa, enfim, ele precisava de material para conseguir fazer essa empreitada. Então, né, isso foi o que? 1868. Daí, em 1874, o William Budge chegou e falou para o Brigham Young, eu vi um monstro lá. O Brigham Young se interessou, falou com o Phineas, e daí então, vamos ver aqui, Brigham Young emprestou uma corda longa para que o Phineas pudesse capturar esse monstro. Tá, então era ali em 1874. Daí ele emprestou a corda e o Cook, né, o Phineas Cook não devolvia. Daí ele viu ali em agosto de 1876, já 2 anos depois, perguntou, cara, né, cadê minha corda? O que aconteceu? Como é que foi aquela empreitada lá? E o Phineas respondeu ao Brigham Young assim, passei meu tempo fielmente dedicado durante essa empreitada, mas não tive sucesso. Então, em agosto de 1881, foi aí que caiu a minha pesquisa, George K. Kennan relatou ter visto esse monstro do Lago Bear, enquanto ele caminhava pela margem desse lago. Lembrando que o George K. Kennan, ele era conselheiro na primeira presidência, né? Então também era um profeta. O que a gente tem mais antigo registrado sobre esse monstro do Lago Bear foi alguns registros, né? Então, coletâneas de escritos feitas por Joseph C. Rich. Ele era um colono sul na região e ele estava querendo coletar os avistamentos, né? Qualquer um que citou, que visualizou essa criatura, ele queria coletar esses relatos. Daí montou um livro ali sobre esse assunto. E olha que engraçado, eu tô vendo aqui na internet, isso aí, esse monstro do Lago Bear acabou virando aí uma atração turística no local. E o último avistamento relatado do monstro foi em 2002. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes dessa criatura. O que o pessoal diz, né, segundo a coletânea dos relatos, ele era uma serpente bege, ondulada, que tinha umas patinhas de 50 centímetros mais ou menos. Essa serpente tinha mais ou menos 9 metros de comprimento. Eles dizem que ela se movia bem rápido. A comparação que eles fizeram, eles falaram que ela se movia mais rápido do que um trem. Daí, alguns dizem que a cabeça dela parecia uma cabeça de vaca, alguns dizem que parecia a cabeça de crocodilo, alguns dizem que ela tinha uma cabeça de foca. No relato de outras pessoas, disseram que ela tinha 15 metros, que com certeza menos do que 12 metros ela não tinha. Algumas pessoas falaram que também ela tinha espinhos, né, na espinha dela, começando da cabeça, indo o corpo adiante. Tô dando uma olhadinha aqui nos relatos oficiais mais antigos que talvez dê para encontrar, oficiais da igreja, 1868, no Deseret News, eles fizeram uma publicação dizendo: os índios
tem uma crença sobre uma estranha criatura semelhante a uma serpente que habita as águas do Lago Bear. Agora parece que esse demônio aquático, como os índios o chamavam, fez uma nova aparição. Vários de nossos colonos brancos declararam que ouviram com seus próprios olhos. Este monstro do Lago Bear, como eles agora o chamam, está causando muita excitação por aqui. Tá, e aí? Os membros acreditavam ou não nessa história? Ó, de acordo com a publicação aqui, está dizendo que o artigo criou um rebuliço tão grande em Salt Lake que em um mês depois da publicação dessa matéria, um membro da equipe de notícias foi interrogar as pessoas sobre esse monstro do Lago Bear e ele raramente encontrava uma pessoa que duvidasse da existência desse monstro. Os líderes da igreja também se interessaram pelo assunto. Quando eles passavam ali na região, né, como missionários, estavam indo para lá, para cá, quando eles passavam por ali, eles interrogavam, perguntavam sobre o assunto. Vamos ver aqui, ó. Eles declararam que tiveram uma longa conversa com o irmão Charles C. Rich, deve ser parente daquele Joseph C. Rich, e outros irmãos da igreja do Vale do Lago Bear. Os líderes da igreja que passaram por ali, que conversaram com esses moradores, eles vão ver... esse assunto foi dito por tantos indivíduos que viram essa criatura em tantas circunstâncias que os moradores consideram essa história como indiscutível. Cara, olha, pode ser mentira, mas muita gente mentindo. Não estou considerando que o monstro existiu. Eu estou pensando qual que seria a explicação. Que se tem uma pessoa contando a história, tem grande chance de ser mentira. Várias pessoas contando a mesma história, elas podem ter se confundido. Um crocodilo enorme, qualquer coisa assim. Ou simplesmente uma histeria coletiva. Mas vamos continuar aqui com a história. O Deseret News ele continuou a fazer publicações sobre esse monstro. Teve até um outro jornal que fez algumas piadinhas ali, o Salt Lake Tribune. Agora eu não sei se era da igreja ou não, mas ele fez uma piadinha dizendo que o monstro era irmão gêmeo do diabo e primo de Brigham Young. Então, em 1874, que é aquela história do William Budge. E aqui está dizendo que o William Budge era um bispo da igreja. Ele escreveu uma carta para o editor do jornal Ogden Junction, dizendo que ele e 2 amigos dele tinham visto esse monstro. Mas daí aqui na declaração dele, esse monstro tinha 1,80 m de comprimento, tinha uns pelos, tipo cabelo, um rosto plano com um espaçamento bem grande entre os olhos e afinado em direção ao nariz. Tá, parece uma serpente mesmo. Uma serpente de 1,80 m com cabelinho, com olhos azuis. O que está dizendo também aí, orelhas proeminentes. Tinha um orelhão, lembrando-as de um cavalo. Não parecia feroz e não tinha pressa de ir. Esse aqui é o relato segundo William Budge, o bispo da igreja em 1874. Até mesmo o presidente da Igreja Sul, Brigham Young, decidiu investigar as alegações para descobrir se era uma história honesta ou uma história de pescador. Bom, tentaram capturar esse monstro, não conseguiram, né? E depois de vários anos aí de investigação desse Joseph C. Rich, vamos ver que 26 anos depois, esse assunto acabou morrendo e finalmente o Joseph Rich admitiu que tudo não passava de uma maravilhosa mentira de primeira classe. Mesmo depois do Joseph Rich ter falado que essa história era uma mentira, ainda tinha pessoas que alegavam um avistamento dessa criatura. Teve uma carta enviada para um jornal de Logan, em Utah, que é justamente a cidade próxima ali, uma carta de 1907, onde 2 homens afirmam que viram esse monstro do Lago Bear sair, atacar o acampamento deles e matar um dos cavalos.
E isso foi em 1907. Em 1937 tinha uma criança de 4 aninhos que alegou também. Depois, uns anos para frente, em 1946, teve um líder escoteiro que falou que viu. E vamos ver que a gente comentou que em 2002, alguém falou, o último avistamento relatado do monstro foi em junho de 2002, quando um empresário da Bear Lake, o Brian Hirsch, alegou ter visto o monstro. Atualmente eles fazem turismo com essa história, eles têm um barquinho em forma de monstro verde, que faz um passeio de 45 minutos aí nesse lago. Bom, essa é a história do monstro do Lago Bear. Apesar dela ser um tanto, vamos dizer assim, irrelevante, né, para o nosso estudo, ainda assim contribui para o contexto quando somada. Se a gente considerar essas pessoas que citaram, que visualizaram, né, a gente falou aqui, George K. Cannon, conselheiro na primeira presidência, Brigham Young estava curioso. Se ele não tivesse curioso, se ele soubesse que aquilo era uma mentira, ele nem daria bola, nem investiria na tentativa de captura desse monstro. Né, o outro ali era um bispo da igreja, então. Né, às vezes a gente vê alguns testemunhos do pessoal ali da época falando que viu isso, viu aquilo, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser assim como a história do monstro do Lago Bear. Pode ser que a pessoa seja mentirosa? Pode ser que a pessoa esteja enganada, né? Pode ser que a pessoa esteja endossando uma história que não é dela, né? Que ela não tem certeza, enfim, né? Fica aí esse episódio. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.